Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Física, é a nossa aula de número 6 e o tema da aula de hoje é Vetores e exercícios de blocos. Dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos e as suas causas. Força é uma ação capaz de movimentar um corpo, modificar o seu movimento ou deformá-lo. Então aqui a gente tem um bloco com uma força de 15 newtons em direção horizontal e sentido da esquerda para a direita, beleza? Então aqui temos a intensidade ou módulo 15 newtons, direção linha horizontal, sentido da esquerda para a direita, ponto de aplicação no centro de gravidade do corpo. A força pode ser medida por um aparelho chamado dinamômetro. Unidades de força. Newton é a unidade de força no sistema internacional. Nós temos o Dina e nós temos o quilograma-força. Relação entre as unidades. 1 Newton equivale a 10 à terceira Dina. 1 quilograma-força equivale a 9,8 newtons. E 1 quilograma-força equivale a 9,8 vezes 10 à terceira Dina. Peso de um corpo. Peso é igual a massa vezes gravidade. Segunda lei de Newton. Todo corpo sujeito à ação de uma força adquire uma aceleração. Então, a segunda lei de Newton pode ser expressa pela seguinte equação. Força é igual a massa vezes aceleração. Pessoal, o peso de um corpo e a segunda lei de Newton a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, beleza? Mas a gente vai precisar desses conceitos na aula de hoje para fazermos alguns exercícios. Exercício 1. Sobre uma partícula agem as 4 forças representadas na figura. A intensidade da força resultante sobre a partícula é... Pessoal, então na horizontal a gente tem 12 newtons para a direita e 4 newtons para a esquerda. Então a força na horizontal vai equivaler a 8 newtons. E na vertical a gente tem 8 newtons para cima e 2 newtons para baixo. Então a força na vertical vai equivaler a 6 newtons, beleza? Aqui a gente tem a força na vertical. Aqui a gente tem a força na horizontal. E entre elas há um ângulo de 90 graus, beleza? Então, como a gente pode representar essa força? A gente pode colocar essa força aqui de 8 newtons na horizontal e no final da flecha a gente coloca o início dessa flecha de 6 newtons na vertical, beleza? Então a força resultante seria do começo para o final, beleza? Então aqui seria o começo e aqui seria o final, beleza? Já que essa flecha aqui estaria aqui, beleza? Então, do começo para o final, daria essa força resultante aqui, beleza? De 10 newtons. Como que a gente faz para calcular ela? Para calcular ela, a gente pensaria no teorema de Pitágoras, beleza? Já que aqui a gente tem a flecha de 8 newtons e aqui a flecha de 6 newtons e entre elas há um ângulo de 90 graus. Então aqui seria um cateto, aqui seria outro cateto e aqui seria a hipotenusa, beleza? Então a força resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é um cateto, mais 8 ao quadrado, que é outro cateto, beleza? Então, força resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 36, que é 6 ao quadrado, mais 64, que é 8 ao quadrado. Mais 64, que é 8 ao quadrado. Então, 36 mais 64 é 100. Então, força resultante ao quadrado é igual a 100. A gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de força resultante ao quadrado é força resultante e raiz quadrada de 100 é 10, beleza? Então, melhor alternativa é a alternativa B. Exercício 2. Dado o esquema, qual das alternativas representa a força resultante? Então, aqui a gente tem um esquema, né? Então, a força resultante
a gente desenha uma flecha. Vamos desenhar primeiro a horizontal e depois, no final da flecha horizontal, a gente desenha a flecha vertical, beleza? Então seria essa flecha horizontal e depois a flecha vertical aqui. Aí a gente pega do começo para o final, aí a gente tem a força resultante, beleza? Que seria a figura C. Então, melhor alternativa, alternativa C. 3. Quando uma grandeza é destituída de conceito de orientação, dizemos que a mesma é escalar, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa D. 4. É grandeza escalar. Força não é, já que a força necessita de uma direção e um sentido, assim como a velocidade e a aceleração. Então, melhor alternativa é a alternativa D, massa. Já que se a gente falar 10 kg, não precisa de uma direção nem um sentido. Se a gente fala aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a gente vai precisar de alguns outros dados. Está acelerando para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo. A mesma coisa com a velocidade e com a força. Se falar que está correndo a 10 km por hora, está indo para frente, para trás, para cima, para baixo. A força é a mesma coisa. Força de 20 newtons, mas é em qual direção? É para cima? É para o lado? É para a esquerda? É para a direita? Para baixo? Então, melhor alternativa, alternativa D. 5. Quando uma grandeza possui orientação, dizemos que a mesma é vetorial, beleza? Já que ela pode ser representada por vetores. 6. Uma grandeza, para ser vetorial, deve ter módulo, direção e sentido. Melhor alternativa, alternativa E. 7. Reta sobre a qual uma força atua. Melhor alternativa, alternativa A, vetor. 8. Lugar do corpo onde a força age. Melhor alternativa, alternativa D, ponto de aplicação. 9. Calcule a força resultante num sistema abaixo. Pessoal, então a força resultante aqui vai ser 20 mais 10, beleza? Já que as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então a força resultante é igual a 20 mais 10. Então nós temos aqui que a força resultante tem o valor de 30 newtons, a direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. 10. Calcule a força resultante no sistema abaixo. Pessoal, como as forças têm a mesma direção, porém sentidos opostos, nós temos que a força resultante vai ser igual a 20 menos 15. 20 menos 15 vai ser igual a 5. Então a força resultante é igual a 5 newtons, com a direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita, beleza? 11. Calcule a força resultante no sistema abaixo. Então nós temos que a força horizontal, o 5 está indo para a direita e o 1 está indo para a esquerda. Então vai ficar 5 menos 1, que é igual a 4 newtons, beleza? Então 4 newtons, a direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Como a gente tem uma força vertical de 3 newtons e uma força horizontal de 4 newtons, para achar a força resultante, a gente pode colocar a flecha de 4 newtons. E no final da flecha de 4 newtons, nós colocamos a flecha vertical de 3 newtons. Aí a força resultante vai ser do começo da flecha de 4 newtons até o final da flecha de 3 newtons. Pessoal, então nós temos que a força resultante, né, seria essa figura aqui, beleza? Então a força resultante seria aqui. Aqui nós temos a força horizontal de 4 newtons, aqui nós temos a força vertical de 3 newtons, aqui a gente tem 90 graus, então aqui é como a gente tivesse um triângulo retângulo. Beleza? Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, e esses dois lados aqui seriam os catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Desse modo, nós temos que força resultante ao quadrado é igual
a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é a mesma ideia da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. 9 mais 16 é igual a 25. Força resultante ao quadrado é igual a 25, tirando a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de força resultante ao quadrado é força resultante e raiz quadrada de 25 é 5, beleza? Então, força resultante equivale a 5 newtons. 12. Newton é a medida de força que imprime a um corpo de massa igual a 1 kg a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Melhor alternativa, alternativa C. 13. Uma força de módulo 10 newtons e outra de 12 newtons são aplicadas simultaneamente a um corpo em sentidos opostos. Qual dos valores abaixo representa uma possível intensidade da resultante dessas forças? Então nós temos 12 newtons em um sentido e 10 newtons no sentido oposto. Vai ficar 12 menos 10, que é igual a 2 newtons. Melhor alternativa, alternativa C. 14. Dois blocos A e B de massas 10 kg e 20 kg respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força também horizontal de intensidade, força igual a 60 newtons, é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. O módulo da força de tração no fio que une os dois blocos em newtons vale. Pessoal, então nós temos essa figura aqui que o exercício nos deu. Agora vamos destrinchar essa figura, beleza? Então vamos começar pelo bloco A. No bloco A, nós só temos uma força empurrando ele, beleza? Seria essa força aqui de tração, beleza? Então, lembrando que força resultante sempre é igual a massa vezes a aceleração, beleza? Então aqui a tração é igual a massa de A vezes a aceleração, beleza? Já que há apenas uma força aqui, então a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. No bloco B, a gente já tem duas forças. Essa força F, com o sentido da esquerda para a direita, e a força de tração, com o sentido da direita para a esquerda. Então a força resultante é F menos T, e lembrando que força resultante sempre é igual a massa vezes a aceleração. A gente viu isso daqui na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pessoal, então agora a gente tem essas duas equações aqui. Então, somando as duas equações, força menos T é igual a massa de B vezes a aceleração, e tração é igual a massa de A vezes a aceleração, nós temos o seguinte: menos T com mais T vai ser zero, MB vezes A mais MA vezes A vai ser, abre parênteses, MA mais MB, fecha parênteses, vezes A. Então a força vai ser, abre parênteses, MA mais MB, fecha parênteses, vezes aceleração. A força, o exercício nos deu que vale 60, a massa de A vale 10, a massa de B vale 20, a aceleração que a gente vai achar. Então, 60 é igual a 10 mais 20, que é 30, vezes a aceleração. O 30 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 60 dividido por 30 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O exercício quer a tração. Então a gente pode substituir aqui. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Então a tração é igual a massa de A, que vale 10, vezes a aceleração, que vale 2. 10 vezes 2 é igual a 20. Então a tração é igual a 20 newtons. Pessoal, só para a gente treinar, né? Se o exercício quisesse saber quanto que seria a força, a gente poderia achá-la também. Então nós temos que força menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração.
Então, força menos atração. A atração vale 20, a massa de B vale 20 e a aceleração vale 2. Então, força menos 20 é igual a 20 vezes 2, que é 40. O 20 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, 40 mais 20 é igual a 60. Então, a força aqui, o F, equivale a 60 newtons, beleza? Exercício 15. Os blocos A e B têm massas MA igual a 5 kg e MB igual a 2 kg. E estão apoiados em um plano horizontal perfeitamente liso. Aplica-se ao corpo A a força horizontal F de módulo 21 newtons. Determine a aceleração adquirida pelo sistema de blocos. B. A força de contato entre os blocos A e B tem módulo em newtons. C. A força que o bloco B reage em A tem módulo em newtons. Então, 15A. A aceleração adquirida pelo sistema de blocos. Pessoal, como a gente tem dois blocos aqui, a gente pode pensar como a gente tivesse apenas um bloco com as massas de MA e MB somadas, beleza? Então aqui força é igual a massa vezes a aceleração. Então força resultante sempre vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como aqui a gente só tem uma força, então essa força aqui é a força resultante, beleza? Então força é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. A força, o exercício nos deu que é 21, a massa de A é 5, a massa de B equivale a 2, 5 mais 2 é 7, 7 vezes a aceleração. O 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 21 dividido por 7 é igual a A. 21 dividido por 7 é igual a 3. Então a aceleração equivale a 3 metros por segundo ao quadrado. B. A força de contato entre os blocos A e B tem módulo em newtons. Então aqui a gente tem a força de contato de A com B. Então aqui no bloco B a gente só tem essa força de contato. Então essa força de contato aqui é a força resultante no bloco B. Então a força resultante no bloco B é igual a massa de B vezes a aceleração. Então FAB é igual a massa de B, que vale 2, vezes a aceleração, que vale 3. Então FAB é igual a 2 vezes 3, que equivale a 6. Então FAB equivale a 6 newtons. C. A força que o bloco B reage em A tem módulo em newtons. A reação tem o mesmo valor, mas no sentido contrário. Então FBA é igual a menos 6 newtons, beleza? Já que ela tem o mesmo valor de FAB, porém em sentido contrário. Então, se FAB equivale a 6 newtons, FBA equivale a menos 6 newtons. Exercício 16. 3 corpos, A, B e C, de massas MA igual a 2 kg, MB igual a 6 kg e MC igual a 12 kg, estão apoiados em uma superfície plana, horizontal e idealmente lisa. Ao bloco A é aplicada a força horizontal F, que equivale a 10 newtons. A. Determine a aceleração adquirida pelo sistema de blocos. B. A força em newtons que B exerce sobre C. C. A força em newtons que A exerce sobre B. 16A. Determine a aceleração adquirida pelo sistema de blocos. Então a gente pode pensar os 3 blocos como se fosse apenas um bloco apenas, porém com a massa desses 3 blocos. Então força é igual, abre parênteses, massa de A mais massa de B mais massa de C, fecha parênteses, vezes a aceleração. Então a força, o exercício nos deu que vale 10 newtons, a massa de A equivale a 2 kg, a massa de B equivale a 6 kg e a massa de C equivale a 12 kg, beleza?
Então nós temos que 10 é igual a 2 mais 6, que é 8, mais 12, que é 20, vezes a aceleração. O 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 10 dividido por 20 é igual a aceleração. 10 dividido por 20 é igual a 0,5. Então a aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado. B. A força em newtons que B exerce sobre C. Então, atuando sobre o bloco C, a gente só tem a força FBC. Então, FBC é a força resultante. E força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, FBC é igual a massa de C vezes a aceleração. Então, FBC é igual a MC, que vale 12, vezes a aceleração, que vale 0,5. Então, FBC é igual a 12 vezes 0,5, que é igual a 6 newtons. 16C. A força em newtons que A exerce sobre B. Então, força resultante aqui de A sobre B vai ser igual a MB mais MC, né? Pensando em um bloco só, vezes a aceleração. Então, nós temos que força de AB é igual, abre parênteses, MB, que vale 6, mais MC, que vale 12, fecha parênteses, vezes 0,5. Então, força de AB é igual 6 mais 12, que é 18. 18 vezes 0,5. 18 vezes 0,5 é 9. Então, força de AB é igual a 9 newtons. 17. Um corpo de massa MA igual a 8 kg é colocado sobre uma superfície horizontal completamente lisa. Então, esse daqui é o MA, preso por um fio ideal a outro corpo de massa MB igual a 2 kg. Então, este daqui seria o MB. Adote gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considere ideal a roldana. A tração no fio tem módulo em newtons. Pessoal, então aqui a gente desenha os blocos separadamente, beleza? Então aqui, força resultante é igual a massa de A vezes a aceleração, beleza? Então aqui no bloco A, a gente só tem a força de tração. Então a força resultante é a força de tração. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é a tração. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Em B, a gente tem duas forças. A força peso e a força tração. Então, a força resultante aqui em B é peso menos tração igual a massa de B vezes a aceleração, beleza? Então, força resultante aqui no bloco B é o peso menos a tração. Lembrando que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, beleza? Então, peso menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. E tração é igual a massa de A vezes a aceleração, beleza? A gente faz um sistema, né, com essas duas equações. Menos T com mais T vai ser igual a 0. MB vezes A mais MA vezes A vai ser igual, abre parênteses, MA mais MB, fecha parênteses, vezes a aceleração. Então, peso é igual a massa vezes gravidade, que a gente tinha visto aqui na teoria, né? Peso de um corpo, peso igual a massa vezes a gravidade. Então, MB vezes gravidade é igual, abre parênteses, massa de A que vale 8, mais massa de B que vale 2, vezes a aceleração. Então, a massa de B equivale a 2, a gravidade equivale a 10, 8 mais 2 é igual a 10, 10 vezes a aceleração. 2 vezes 10 é igual a 20, o 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 20 dividido por 10 é igual a aceleração. 20 dividido por 10 é igual a 2, então a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A tração aqui, para a gente achar a tração, é só substituir os valores aqui na fórmula.
Então, tração é igual a massa de A, que equivale a 8, vezes a aceleração, que equivale a 2. Então, tração é igual a 8 vezes 2, que é igual a 16. Então, melhor alternativa é a alternativa C. 18. Os três corpos A, B e C representados na figura a seguir têm massas iguais a m igual a 3 kg. O plano horizontal, onde se apoiam A e B, não oferece atrito, a roldana tem massa desprezível e a aceleração local da gravidade pode ser considerada. Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A tração no fio que une os blocos A e B tem módulo. Pessoal, então nós temos que a força que age no sistema fazendo-o se deslocar é igual ao peso do bloco C. Então a força é igual à massa do bloco C vezes a gravidade. A massa do bloco C equivale a 3, a gravidade equivale a 10. 3 vezes 10 é igual a 30 newtons. Com esse valor podemos calcular a aceleração do sistema como um todo. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, força é igual, abre parênteses, massa de A mais massa de B mais massa de C, fecha parênteses, vezes a aceleração. Então, força equivale a 30. Massa de A mais massa de B mais massa de C equivale a 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6, com mais 3, 9, vezes a aceleração. Então, 30 é igual a 9 vezes a aceleração. O 9 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 30 dividido por 9 é igual a aceleração. Simplificando, dividindo em cima por 3 e embaixo por 3, nós temos que 30 dividido por 3 é 10 e 9 dividido por 3 é 3. Então, a aceleração é igual a 10 terços metros por segundo ao quadrado. A tensão entre os blocos B e A está puxando apenas o bloco A. Logo, seu valor é D. Pessoal, então se a gente pensar apenas no bloco A, né, a gente só tem essa tensão aqui entre o bloco B e o bloco A. Então, a tensão aqui vai ser igual à força resultante no bloco A. Então, a tensão do fio aqui é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Então, a tensão de AB é igual à massa do bloco A, que equivale a 3, vezes a aceleração, que é 10 terços. Então, a tensão entre os blocos AB vai ser igual a 3 vezes 10 é 30, 30 dividido por 3 é igual a 10. Então, tensão entre os blocos A e B é igual a 10 newtons. Então, melhor alternativa, alternativa A. Força normal. É a força que uma superfície aplica a um corpo colocado sobre ela. É sempre perpendicular à superfície de contato. No caso da figura ao lado, a força normal tem sentido oposto ao da força peso. E como a xícara está em repouso, ou movimento retilíneo uniforme, as forças resultantes são nulas. Neste caso, o peso é igual a normal. Pessoal, então aqui a gente tem a força peso, né? E aqui a gente tem a força normal, beleza? Lembrando que a força peso é a força em que a Terra atrai os corpos que estão sobre ela, e que a força normal é a força aplicada a um corpo sobre uma superfície, beleza? Então, neste caso, o peso é igual a normal. Na figura com plano inclinado, a força normal é perpendicular à superfície, mas não tem sentido oposto ao da força peso. Neste caso, a caixa tende a se mover descendo a rampa, a não ser que o atrito a impeça. Pessoal, então lembrando que a força normal sempre tem 90 graus em relação ao plano, beleza?
como o plano aqui é inclinado, a força normal tem 90 graus em relação a esse plano aqui, beleza? Já a força peso é a força com que a Terra atrai os corpos que estão sobre ela, beleza? Então, a força peso aqui sempre vai ser em direção ao centro da Terra. O módulo da força é N, o sentido é oposto à compressão exercida pelo corpo apoiado, a direção é perpendicular à superfície de apoio. Exercício 19. A força normal que age sobre um livro em repouso em uma mesa é a força que a mesa exerce sobre o livro. Melhor alternativa, alternativa B. 20. Calcule a força normal de um corpo de massa 20 kg apoiado sobre uma mesa. Então nós temos que normal é igual ao peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Então nós temos que a normal é igual ao peso. Lembrando que o peso é massa vezes gravidade. Então a massa aqui é 20, a gravidade é 10. Então o peso é de 200 newtons, beleza? Então a normal também equivale a 200 newtons. Exercício 21. Um livro de massa 1 kg está apoiado sobre uma mesa. A. Qual é o valor da força normal N que atua sobre o livro? B. Se pressionarmos o livro contra a mesa com uma força de 20 newtons, qual será o valor da força normal? Então, A. Qual é o valor da força normal que atua sobre o livro? Pessoal, então a situação é a mesma dessa daqui, né, em que o peso é igual a normal. A mesma situação do exercício anterior que a gente tinha feito, em que o peso também era igual a normal. Então a normal é igual ao peso, lembrando que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então a massa equivale a 1 kg, a gravidade equivale a 10, então o peso equivale a 10 newtons. Já que 1 vezes 10 é igual a 10, então o peso equivale a 10 newtons, então a normal equivale também a 10 newtons, beleza? B. Se pressionarmos o livro contra a mesa com uma força de 20 newtons, qual será o valor da força normal? Então normal vai ser igual ao peso, mais essa força aplicada de 20 newtons. Então a normal vai ser igual ao peso, que é massa vezes a gravidade, mais 20. Então a normal vai ser igual a massa, que equivale a 1 kg, vezes a gravidade, que equivale a 10, mais 20. Então a normal vai ser igual a 10 mais 20, que é igual a 30 newtons. 22. Um bloco de massa de 7 kg está inicialmente em repouso sobre o solo, sob a ação de apenas duas forças: o seu peso e a força normal exercida pelo solo. Supondo gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o peso do bloco e a força normal? Então o peso do bloco é igual a massa vezes a gravidade. A massa equivale a 7 kg, a gravidade equivale a 10, então o peso é igual a 7 vezes 10, que é igual a 70 newtons. Como o bloco está em repouso, a resultante das forças é nula. Assim, o peso é igual a normal. Então, se o peso equivale a 70 newtons, a normal também equivale a 70 newtons. 23. O bloco de 7 kg é puxado para cima por uma corda, com uma força T de intensidade de 30 newtons. Mas, como esta força é menor que a força peso, o bloco não se mexe. Mas a aplicação de T igual a 30 newtons provoca uma diminuição na intensidade da força normal, cuja nova intensidade pode ser calculada impondo novamente a condição de equilíbrio. Então nós temos aqui pela figura que a força T mais a normal é igual à força peso. Então nós temos que normal mais a força T é igual ao peso. A força T o exercício nos deu que vale 30 newtons. O peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa vale 7, a gravidade vale 10, então o peso vale 70. Então normal mais 30 é igual a 70.
O 30 está positivo, passa para o outro lado negativo. 70 menos 30 é igual a 40. 24. Uma força de módulo F igual a 20 newtons é aplicada sobre um corpo de 10 kg em repouso, sobre uma superfície horizontal. O módulo da força normal sobre o corpo, sendo gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é... Então esse exercício é bem parecido com o anterior, em que nós temos que a normal mais a força F é igual ao peso. Então nós temos que a normal mais a força F é igual ao peso. O exercício nos deu que a força F equivale a 20 e a força peso é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que a massa é de 10 kg e a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos que normal mais 20 é igual a 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100, o 20 está positivo, passa para o outro lado negativo, então normal é igual a 100 menos 20. Então normal é igual a 100 menos 20, que é igual a 80. Então a normal é igual a 80 newtons. 25. A figura a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede vertical com força horizontal F e que desliza para baixo com velocidade constante. O diagrama que melhor representa as forças que atuam nesse bloco é... Pessoal, se a velocidade é constante, o movimento é retilíneo e uniforme, beleza? Se o movimento é retilíneo e uniforme, a força resultante é igual a zero, beleza? Então a força que a mão está aplicando aqui no bloco é a força F. A força normal é essa força aqui, que está indo da direita para a esquerda, sentido horizontal. A força de atrito é essa força aqui. E a força peso é essa força aqui, beleza? Então lembrando que a força de atrito é igual à força peso. E a força F é igual à força normal. Então a força resultante é zero, por isso que a velocidade é constante. A gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula, que vai falar sobre a primeira lei de Newton. Então, melhor alternativa, alternativa D. 26. Qual alternativa corresponde à representação correta da força normal e da força peso? Desconsidere o atrito. Então, melhor alternativa é a alternativa A, em que a força normal faz 90 graus com a superfície, beleza? Ou seja, a força normal forma um ângulo reto com a superfície, que é o que é mostrado nesta figura. 27. A seguinte figura representa um bloco de massa parado sobre um plano inclinado com a horizontal. Sabendo que existe força de atrito entre o bloco e o plano inclinado, podemos afirmar que as forças que atuam sobre o corpo são representadas pelo diagrama de forças da figura D, beleza? Então lembrando que a força atrito vai sempre contra o movimento. Então a caixa está descendo, o plano inclinado, então a força atrito vai ir contra esse movimento. A força peso sempre vai apontar para o centro da Terra, né? Então sempre vai apontar para baixo. E a força normal forma com a superfície 90 graus, beleza? Então melhor alternativa, alternativa D. Pessoal, só um detalhe antes da gente terminar a aula, beleza? Então aqui a ideia é a mesma. Aqui tem a força peso, aqui a força normal, aqui a força peso e aqui a força normal. A gente não desenhou para não ficar muito poluído, beleza? E nesse caso, como a força peso é igual a força normal, elas iriam se cancelar. Aqui também, força peso igual a força normal, elas iriam se cancelar. Nesse exercício também a gente tem a força peso e a força normal, força peso e a força normal. Em cada bloco, né? Em cada bloco, a força peso de A iria ser anulada com a força normal de A, já que ela tem o mesmo valor.
Aqui também a força-peso de B seria anulada com a força normal de B, já que elas têm o mesmo valor. Aqui no bloco A a gente tem a força-peso e a força normal. No bloco B nós temos a força-peso e a força normal. No bloco C nós também temos a força-peso e a força normal, beleza? A gente só não representou para não ficar muito poluída a imagem. E para essa questão aqui, não iria fazer diferença, já que a força-peso iria ser anulada com a força normal, beleza? No bloco A, no bloco B e no bloco C. Já que a força-peso de A é igual à força normal de A, a força-peso de B é igual à força normal de B e a força-peso de C é igual à força normal de C. Pessoal, nesse bloco A aqui a gente também tem a força-peso e a força normal, só que a gente não representou já que ela seria anulada, beleza? Já que a força-peso de A e a força normal de A são iguais. E pelo fato delas terem sentidos opostos, elas iriam se anular. No bloco B a gente não tem a força normal, beleza? Já que aqui a gente não tem uma superfície de contato com o bloco B. Temos apenas esse fio fazendo uma tração aqui. Pessoal, nesse exercício também, o bloco A tem o peso A e a normal A, ambos de mesmo valor, e são cancelados pelo fato delas terem sentidos opostos, beleza? Elas não entram na força resultante. No bloco B a mesma coisa, a gente tem o peso e tem a normal, como elas têm o mesmo valor, elas não entram na força resultante, pois elas têm o mesmo valor, mas sentidos opostos. Devido a esse fato, elas se anulam. No bloco C a gente só tem a força-peso, a força normal a gente não tem, já que o bloco B não está em contato com uma superfície. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.